né? Bom, gente, falei mais cedo, né? Eu estou até começando a me aventurar para outras áreas de pesquisa, mas que ainda estão bastante incipientes, e, enfim, eu trouxe aqui para falar um pouco a questão da cidade medieval. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, né? A cidade medieval, né, ela corresponde a realidades distintas, ou seja, a gente está falando, né, a cidade é uma realidade que é muito díspare, tempo e espacialmente, ou seja, tudo aquilo que a gente chama de cidade, desde a antiguidade até a contemporaneidade, são coisas muito diferentes, são realidades sociais, econômicas, políticas muito distintas. Então, a gente está falando de um conceito, ou de um termo, cidade, que é absolutamente polissêmico, absolutamente múltiplo. E por conta dessa multiplicidade mesmo, né, a gente tem, né, uma multiplicidade gigante de possibilidades de aproximação do que a gente chama de fenômeno urbano. Botei 3 exemplos aí, né, vou falar um pouco agora nesse nosso começo, um pouco mais das concepções, e depois no final a gente vai para vou falar um pouquinho do estudo de caso, né, mas assim, o que eu estou apresentando, o que eu vou apresentar aqui não é o estudo possível da cidade, isso, na verdade são muitos, muitos e muitos, assim, você pode entrar via instituições urbanas, a gente pode estudar a cidade a partir das categorias urbanas, a gente pode estudar o poder na cidade, a gente pode estudar também arquitetura urbana, a gente pode estudar religião, religiosidade, pode estudar arte, seja, enfim, né, o comércio. A gente tem uma multiplicidade também de entradas de estudo da cidade. É impossível, ou ambicioso, digamos, além daquilo que é viável, estudar o todo, né? Ou seja, seria uma pesquisa não só ambiciosa, mas uma pesquisa muito longa, de muito fôlego. Então, normalmente, a gente faz entradas e recortes, né? Então, só porque eu queria deixar um pouco mais marcado, ou seja, não estou falando, né, do todo da cidade, mas uma possibilidade de entrada. Nesse sentido, o que eu me propus apresentar para vocês, que é uma forma com a qual eu gosto de trabalhar, que é o que a gente chama de morfologia urbana, ou morfologia da cidade, ou seja, a forma urbana, estudar o fenômeno urbano e perceber sua forma como um objeto, e também como um documento, ou seja, perceber o desenho, o traçado, né, o plano das ruas, as muralhas, perceber o alinhamento dessas ruas, a confluência delas, onde são localizadas as igrejas, ou as mesquitas, ou os polos de poder, enfim, como que esse desenho se dá. Ou seja, ele como um objeto em si do estudo. Então, essa é a perspectiva um pouco que eu vou trazer hoje aqui para vocês, né? Possibilidade de trazer todas. Mas, ao mesmo tempo, não só um objeto de estudo, mas também um documento. Um documento na medida em que esses traçados todos nos permitem perceber certos processos socioeconômicos e políticos. Esses traçados também podem ser usados como documentos, tá? Quase como se a gente pudesse fazer uma certa iconografia, muitas aspas aqui, gente, uma certa iconografia desse desenho da cidade, entender, talvez não todos os processos, mas como alguns processos se dão, ou confirmar alguns processos exatamente a partir desses traçados. Bom, antes de chegar a isso, por que eu cheguei a isso? Né? Um pouco naquilo que Marta tinha me perguntado no começo, né? Como é que eu chego nessa forma de me aproximar da cidade? Como é que eu me interesso por essa forma? E esse interesse nasce muito de uma leitura aleatória, aquelas leituras que a gente faz, a gente não sabe muito bem porque, às vezes, a gente vai parar algum texto na mão da gente, a gente resolve ler, e era o texto de um arquiteto chileno. Sim, eu já estava lendo coisas sobre a cidade, passou um livro, achei interessante, resolvi o texto ser desse arquiteto chileno. E esse arquiteto contava como também algumas questões do traçado haviam sido sensibilizado ele na primeira vez que ele tinha saído do Chile e ido à Europa. Ele foi à Europa para um congresso, foi para Genebra, na Suíça, e ele chega em Genebra e ele vai dormir, acorda de manhã no hotel e pede para o atendente do hotel e fala: eu queria saber onde eu sento da cidade.
E o atendente fica olhando para ele sem entender. Ele, eu quero, para que lado fica o centro da cidade? E o atendente não consegue, ele falou centro, centro. O atendente abre o mapa, olha o mapa, bota o dedo no meio do mapa, falou, é aqui, para a esquerda. Ele foi e chegou lá, não tinha nada. E aí ele foi entendendo e se perguntando, ou seja, né, de que forma ele havia, inclusive como arquiteto e urbanista, naturalizado, né, certos formatos urbanos, naturalizado um formato que é produto de uma determinada sociedade como algo existente. Para nós, latino-americanos, toda cidade tem um centro. A gente tem o bairro centro, parou para pensar que em todas as cidades, que não necessariamente ficam no centro geográfico da cidade. O bairro centro tem a ver com uma centralidade político-econômica, né, que certos espaços no interior da cidade têm, em especial centralidade de poder, que na Europa, em cidades mais antigas, vão se dar de outra forma, que no Oriente vão se dar de outra forma, que na África vão se dar de outra forma. Nós somos herdeiros de cidades fundadas durante a colonização, e, portanto, cidades fundadas pelo poder colonial, e que vão ter um centro onde eles vão alocar espacialmente as instituições de poder, quer seja a Câmara de Vereadores, o Cabildo, o Fórum, a cadeia, enfim, a igreja. Ou seja, nós somos cidades que somos resultado, né, desse fenômeno de colonização, que é um fenômeno de colonização, né, de pessoas e de espaços também. E aí a gente naturaliza esse processo, né, desse formato, como se fosse normal. Toda cidade tem que ter um centro. E a gente, nós brasileiros, precisamos do centro. O centro é uma coisa muito... né, o bairro centro. Talvez na América Latina os bairros centrais não se chamem centro, como chamam, por exemplo, no Brasil. Né, a gente tem o bairro centro. E a gente procura esse centro em todas as cidades, que a gente vai procurar como se fosse uma referência do lugar onde a gente tem que estar, do lugar mais importante, do lugar que a gente tem que conhecer, né, o centro dessa cidade. Então, a partir da leitura desse arquiteto e do meu próprio estranhamento cotidiano com essa forma da cidade, né, de sentir, de olhar, de perceber como as pessoas se mexem, de perceber de que fato esses traçados impactam na gente. Esses traçados condicionam muitas vezes alguns dos nossos trajetos e algumas das nossas formas, né, de lidar com essa cidade. A partir disso, eu comecei a me interessar por isso, principalmente no tocante ao processo de conquista cristã. Quando os cristãos avançam sobre o mundo muçulmano, eles avançam conquistando um número enorme de cidades. Porque a sociedade islâmica é uma sociedade urbana, uma sociedade que é pautada numa organização urbana do território. A partir das cidades, o território ele é hierarquizado, ele é controlado, a cidade é o organizador do território. Então, os cristãos vão conquistando espaços islâmicos que têm cidades, cabeças de território, têm redes urbanas relativamente bem articuladas. E, nesse processo, eles vão absorvendo uma malha urbana que não está desenhada para o mundo cristão, que não está pensada, que não está planejada, que não está organizada a partir do paradigma cristão. E aí me interessou perceber de que forma isso vai sendo feito, né? De que forma os cristãos vão cristianizando esse espaço para além de construir uma igreja. Cristianizar um espaço para além de pegar e botar uma torre, né, botar um sino num alminar, transformar aquela torre da mesquita em campanário. Ou seja, cristianizar para além desses símbolos, esses signos mais externos, né, mas cristianizar também, muitas vezes, na forma como as pessoas se relacionam com aquela materialidade, na forma como as pessoas transitam, e como que essa cristianização altera ou não altera esses traçados, como que essa cristianização vai transformando e vai modificando os usos dos espaços, os fluxos humanos, a materialidade da cidade, e de que forma também essa materialidade urbana foi condicionando certos fluxos, estabelecendo certos impedimentos ou não para essas novas populações cristãs que passam a ocupar essas cidades muçulmanas. Então, a partir disso, né, eu fui me interessando
cada vez mais por esse fenômeno, e esse fenômeno da morfologia urbana, né? Essa aproximação. Então, assim, um pouquinho dos postulados, assim, né, é pensar que esse fenômeno urbano, primeiro, ele é síntese de múltiplas realidades. Isso é uma coisa muito importante. Uma cidade não é uma coisa que acontece. Um espaço urbano, ele sempre é sobreposição sobre sobreposição. Né? Tirando raros casos, como Brasília, a gente talvez tenha naquele momento que foi pensada como uma coisa só, Recópolis, Medina Sara, ou seja, algumas cidades palatinas que são pensadas e planejadas, todas as cidades, elas vão sendo criadas e recriadas, criadas e recriadas, é um processo contínuo de transformação. Então, não tem uma realidade, né? Aquele fenômeno urbano material, ele não é uma realidade, são muitas realidades que foram se relacionando para chegar ali. Então, é necessário a gente refinar e refletir, né, o que pode ser entendido por cidade medieval nesse sentido. O que significa na prática é que a gente tem que continuar buscando uma definição que extrapole a mera enumeração protocolar dos elementos, ou seja, falar, e tem tantas ruas, as ruas são retas ou tortas, e tem tantos prédios, e a igreja tem 2 torres, ou seja, a gente tem que extrapolar essa descrição, a gente não pode descrever esse fenômeno a partir disso, e que a gente possa cotejar, que a gente possa comparar as diferentes realidades do recorte espaço-temporal. Agora, é óbvio que esse é um objetivo absolutamente, categoricamente, como eu escrevi, ambicioso, mas ele é necessário, pelo menos como busca. Eu vou ser sincera com vocês, eu até hoje tenho muita dificuldade de conseguir definir a cidade, né? Todas as definições, de alguma forma, sempre me parecem um pouco falhas ou um pouco limitadas. Sempre que eu acho que, assim, agora eu cheguei numa definição, eu vejo, poxa, mas essa não cabe. Mas não quer dizer que a gente não tenha que, de alguma forma, né, tentar pensar. Mas tem alguns elementos que a gente tem que continuar considerando, mesmo que a gente não consiga chegar nessa definição muito, muito bonitinha, muito fechadinha de cidade medieval, né? A gente tem que considerar que o espaço e a sociedade interagem mutuamente e continuamente. Não é que houve uma interação e gerou aquilo, né? É um processo ininterrupto. A cidade é quase como um organismo vivo, né? Ela está sempre interagindo, então ela está sempre mudando, ela está sempre formulando paradigmas, a sociedade está sempre formulando paradigmas sobre essa cidade, sobre esse espaço, e está também se reformulando na medida em que ela formula esses paradigmas. Então, essa relação, ela é permanente e constante, e não tem como a gente congelar essas cidades. É melhor a gente tentar entender os processos do que a gente fazer um recorte e congelar. O espaço urbano, por outro lado também, que é um outro elemento que é muito interessante, o espaço urbano, aquele que é observável, né, materialmente, no que a gente está chamando no plano da topografia, ele também não é resultado consciente das sociedades, assim. Volto a dizer, nas meia dúzia de cidades projetadas, palatinas quase sempre sim, mas ele não é o resultado de um projeto consciente daquelas sociedades. Ou seja, uma sociedade como um todo resolve que a sociedade vai ser assim, né? Mas as escolhas e as ações, muitas vezes cotidianas, muitas vezes pontuais, que mudaram e foram modificadas ao longo dos séculos nessa materialidade urbana. Então, o resultado desse fenômeno urbano, naquele recorte ali que a gente cortou aquela fatia, ele não é um resultado consciente. Ele é o resultado de milhares de microinterações, milhares de intenções ocupacionais distintas por parte dos diferentes agentes sociais, que têm também diferentes graus de possibilidade de intervenção nesse espaço. Não é uma coisa assim, todo mundo que está na cidade tem a mesma possibilidade de intervenção no espaço urbano, e a gente sabe que não. Nem todo mundo tem, né, as pessoas têm graus muito diferentes de capacidade de intervenção urbana. E, obviamente, está relacionado com as questões socioeconômicas e políticas da cidade. Então, a fabricação de uma cidade é um processo, né? Eu falo fabricação mesmo, a cidade ela é como se fosse fabricada, né? É um processo pelo qual a interação entre a sociedade urbana e a cidade, ou seja, é uma interação entre um grupo humano e um espaço. Em sua realidade material,
espaços e territórios produz um urbano específico em cada cidade, mas que também está sempre em transformação. Então, essa questão da transformação é muito importante a gente estar sempre atento. Uma outra coisa que é importante, a cidade, portanto, dentro dessa perspectiva que eu estou, né, adotando, ela tem que ser entendida, ela deve ser entendida como um produto, como um resultado da interação permanente entre sociedade e espaço, entre atores e espaços, não de atores sobre o espaço. Não é uma ideia de uma tábula rasa, né? Ou seja, esse espaço também interage, né, sobre esses atores. Não é uma coisa simplesmente a cidade pensada como como esse todo, né, orgânico, não é simplesmente um cenário. Ela também, né, esse espaço também interfere na percepção desses atores, interfere nesses atores. Então, uma atuação entre sociedade e espaço, e não uma atuação uma atuação sobre esse espaço, simplesmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode pensar que a cidade é um ator. A cidade não é um ator também. A cidade é um lugar. A cidade não age, né? A cidade não tem agência. Poeticamente, a gente até pode dizer que a cidade age, mas saindo da linguagem poética, a cidade, né, é um dado material. Ela não age, ela não é um ator, mas ela é um lugar. Então, é o resultado, vou reforçar mais uma vez, eu sei que eu estou me repetindo, mas eu acho importante reforçar isso, que ela é um resultado de interações permanentes, dialéticas, entre os atores com múltiplos propósitos, que fazem parte de um espaço geográfico, que eles moldam, que eles transformam, que eles modificam, e que até certo ponto, de um espaço que também os influencia, que também atua sobre essas pessoas. Então, partindo um pouco disso, né, vou agora para o momento que eu quero falar. Eu trouxe 2 estudos de caso, que é óbvio que a gente não tem condição de aprofundar, porque eu não vou também aborrecer vocês loucamente, nem eu queria fazer uma fala muito longa, porque, na verdade, eu gostaria que a gente tivesse espaço para dialogar, para vocês também colocarem as questões que vocês acharem interessantes. Mas eu trouxe 2 exemplos para a gente pensar um pouquinho no traçado. 2 exemplos muito diferentes, um é Braga, outro é Sevilha, para a gente pensar um pouquinho nisso, né? Um pouquinho nessa perspectiva que eu estou trazendo para vocês, um pouquinho nessa perspectiva que eu tô falando sobre o espaço urbano. A cidade de Braga. A cidade de Braga é um caso bem interessante, porque é uma cidade muito antiga, então é uma cidade que tem ocupação permanente desde o período pré-romano, apesar do pessoal dizer romano, mas você já tem assentamentos humanos em Braga antes da fundação oficial pelos romanos. E a cidade do Braga, desculpa, a gente foi para frente que eu quero ir. A cidade de Braga, digamos assim, vai ter, né, como colônia romana, Brácara Augusta, ela vai ter mais ou menos aquela disposição aqui do tabuleiro, né, de damas que a gente conhece, que é um pouco a disposição da cidade colonial romana, ou seja, uma cidade que segue uma racionalidade muito próxima do poder, né? Uma cidade fundada pelo poder, ou seja, né, cujo centro é construído a partir dos elementos de poder, fundada pelo Império, tem neste centro exatamente os elementos que expressam esse poder, o fórum fica nesse centro, então você tem, né, a presença do poder na região mais central, cardos decumanos mais ou menos aí, não são perfeitos aí na cidade de Braga, então de um lado da tela a gente tem que seria mais ou menos uma planta, mas do lado direito tem um desenho que indica que ela não é tão quadradinha assim, ela não era tão quadradinha, a muralha era arredondada, esse desenho só indica um pouco o alinhamento das ruas, mas era uma cidade né, com uma cerca arredondada, mais ou menos a partir do que tem nesse desenho, né, nessa ilustração que está à direita, né, e as cidades seguem uma racionalidade, uma lógica muito específica. Muito bem, a gente tem, né, essa cidade, então, expressando para a gente que ela é uma cidade que está relacionada com um poder que tem capacidade de interferir no espaço a ponto de ordenar todo esse espaço. É muito interessante quando a gente olha uma cidade com esse tipo de planta,
porque a gente percebe exatamente isso, a existência de um poder que era suficientemente amplo nesse lugar, para que conseguisse condicionar todas as intenções ocupacionais do grupo social habitante. Ou seja, eu tenho um poder que consegue estabelecer qual é o alinhamento das ruas e as pessoas vão ocupar esse espaço obedecendo já esse alinhamento pré-estabelecido. Ou seja, as ruas não surgem do espaço entre as casas. As ruas não surgem daquele espaço que fica entre, né, os espaços ocupados. As ruas são pré-estabelecidas, ou são estabelecidas a posteriori, mas são estabelecidas, e a população que habita esse lugar tem que se adequar a isso. Então, isso indica para a gente que existe um poder suficientemente forte e centralizado, e suficientemente forte e capaz de conseguir impor isso, né, ao conjunto do grupo social, e interessado em impor isso. Exatamente, vou falar que os muçulmanos são fortes, mas não têm interesse. Um poder que se concebe desta forma espacial e para qual esse alinhamento espacial ele é importante, ele é interessante. Com a passagem, né, para a Antiguidade Tardia, ou seja, enfim, o Alta Idade Média, Braga vai sofrer um processo que é muito interessante, né? A gente tem já, por volta do século IV, a fundação da primeira igreja em Braga, que você tem dúvida se é onde está a Sé Catedral ou não, mas é possível, porque essa Sé Catedral foi construída num espaço que era um anterior prédio romano. A Sé Catedral num espaço que não se sabe se era um mercado ou um templo, mas dedicado a Ísis, mas sim um espaço grande, ou seja, o que é absolutamente normal desse momento, você pegar espaços, né? No momento de cristianização do Império, você pegar espaços que já permitem a congregação de pessoas, um mercado, um outro templo, e esse virar um espaço de uma igreja, por uma primeira basílica paleocristã. E aí, eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas isso fica exatamente nessa pontinha da cidade, nessa parte que está em cinza, que eu estou apresentando. Então, percebam, no momento em que, né, essa igreja vai se formar, essa igreja vai ser fundada, ela não faz parte ainda do centro do poder, porque ela vai ocupar um edifício periférico em relação a esse centro. Então, isso indica para a gente um pouco essas relações entre essa religião, a religião cristã e o poder, no momento que esta primeira igreja, né, vai ser assentada, que essa primeira igreja, que esse espaço vai ser destinado, ele vai ser um espaço periférico em relação a esse centro, num canto, numa ponta da cidade. O que a gente vai assistir, né, durante o período alto-medieval é algo que é absolutamente comum para esse período alto-medieval, que é uma diminuição dos perímetros urbanos. E quando eu chego lá perto do século XI, este é, digamos, o plano da cidade de Braga. E, de repente, a igreja está no meio. Né? Aquela igreja que estava lá na ponta vem para o meio. Fundaram outra igreja, né, com o fim do Império Romano, passado o Reino Suevo, etc, tal, visigodos, etc, e tal, pum, e de repente fundaram outra igreja? Não. No processo de diminuição do núcleo urbano, e eu vou voltar de novo agora, toda essa região, né, que está aqui, cidade romana, ela foi sendo gradualmente abandonada, e a cidade foi se concentrando nessa região cinza que aparece aqui na imagem. Isso se verifica em quase todas as cidades da Península Ibérica. A gente não tem registros arqueológicos de abandonos urbanos, ou seja, muito raros os registros de assentamentos urbanos que tenham sido abandonados durante a Alta Idade Média. São muito poucos, muito pontuais. O que a gente tem é muito registro de diminuição de perímetro urbano, que implica dizer que a população urbana está menor e está mais pobre. A gente tem muito registro de moradias que vão ser compartimentadas, então tem um adensamento maior também dessas cidades, ou seja, moradias maiores, unifamiliares, que passam a abrigar várias famílias, palácios que vão ser subdivididos e vão abrigar várias famílias, reaproveitamento intensivo de materiais construtivos das construções anteriores, o que nos indica também que houve um empobrecimento dessa cidade. Havia menos capacidade de investimento, havia menos recurso disponível para investir na construção urbana. Então, isso tudo a arqueologia vai nos permitindo ver.
E o que vai acontecer? Quem permanece sendo, nessa Alta Idade Média, o núcleo de poder? Quem permanece sendo o polo atrator, o polo atrativo dessa vida urbana? É a igreja. O bispado de Braga, e aí de Braga, no caso, importante para todos, ou seja, o bispado de Braga é um bispado muito importante, não só para a cidade, mas para, né, para toda a Península Ibérica. Tem toda uma tradição, gente, de que esse bispado havia sido fundado desde, né, São Tiago Apóstolo, enfim, né, uma lenda, uma tradição em relação a isso, mas é um bispado absolutamente importante, né? Então, ele é um núcleo de poder, ele é um centro de poder. Então, é natural que nesse processo de diminuição, uma vez que o antigo centro, o Império Romano, os elementos que marcavam o centro não existiam mais, que essa cidade tenha caminhado para a área da igreja. Caminhado, ou seja, que o núcleo de resistência nessa diminuição seja um núcleo mais próximo da igreja dentro da muralha. E por isso o abandono dessas outras regiões. E aí a gente vai ter esse traçado aqui, quando a gente chega no século XI. 10 para o 11, quando aí sim a catedral começou, a catedral românica passa a ser construída, no século XI, começa a se erigir uma grande catedral românica nesse local, mas ela não é em outro lugar. Na verdade, né, a gente pode perceber que algumas ruas fora desse pequeno núcleo, principalmente para o lado esquerdo, né, elas guardam algum alinhamento mais retilíneo, né, tem alguma coisa ali, né, mais, digamos, quadrangular. Enquanto do lado, pelo menos do meu lado esquerdo, não sei como é que está aparecendo para vocês, gente, então, de um lado, né, desse lado aqui, desse lado, né, para cá, você tem algo mais retilíneo, e para o lado contrário a gente percebe que já tem um traçado completamente orgânico, porque esse traçado, né, desse lado é um traçado novo, é um traçado que surge já fora do que era a cidade romana, é um traçado que já surge começa a aumentar com a expansão urbana a partir do século XI. Então é um traçado que vai atender a outras demandas, a outras relações sociais, a outros fluxos humanos distintos do que tinha antes. Então é muito, muito interessante a gente ver isso. Então aqui já temos um plano que compara, né, o que era a cidade romana, com as possíveis zonas escavadas, etc. e tal, e aqui, no cerco mais escuro, né, em preto, a gente tem o que é a muralha, que também é uma muralha já baixa, medieval, e a igreja, que fica aqui, né, ela vai virar o centro de uma cidade que vai crescer. Ela não volta a crescer para o lado romano, porque não faz sentido, ela vai crescer exatamente para o lado da igreja. Então, esta região aqui, onde está o Paço, por exemplo, que passa, e que é uma entrada de uma porta da cidade, que passa a ser uma região muito mais interessante, porque está próximo à igreja, que é um centro de poder, que é um polo de poder. Então, quando os comerciantes começam a se assentar nessa região com fluxo maior, eles querem estar perto das rotas de maior fluxo de pessoas, e as rotas de maior fluxo de pessoas não são as rotas romanas, são as rotas que levam ao núcleo de poder, que é a igreja. E, portanto, a cidade, né, vai crescendo, e essa igreja, que era periférica, passa a ser bastante central em relação à cidade. Mas isso é isso que eu falei quando a gente lê um pouco como documento, né? É objeto, mas é documento. E a gente vai percebendo, né, esses fluxos e essa forma a partir desses desenhos que vão se apresentando. Óbvio que você pode falar, mas para Braga não precisava disso para a gente saber que isso aconteceu, porque tem muita documentação. Sim, Braga tem muita documentação, mas tem muitos trabalhos também sobre esses desenhos, e isso ajuda muitas vezes eles a definirem, junto com as escavações arqueológicas, algumas lacunas que a documentação nos deixa, né? Um outro caso que eu trouxe para vocês, para a gente começar a caminhar por fim, porque eu já estou falando há quase meia hora, né, é o caso de Sevilha, na Espanha, né? Sevilha é uma cidade que fica ao sul da Espanha, é uma cidade que foi uma cidade muçulmana, mais que tudo, ou seja, é uma cidade que vem do período pré-romano, ela é uma cidade romana, espalhas, mas vai ter, a partir do século VIII, vai ter o seu traçado completamente islamizado. Os restos romanos da cidade estão todos a 2 metros abaixo do solo medieval, e para ser sincero com vocês, eles só descobriram o trajeto de parte da muralha romana
da cidade de Sevilha faz exatos um mês. Né? Então, escavam há 200 anos e é exatos um mês que eles conseguiram descobrir uma parte do trajeto da muralha romana de Sevilha, porque sempre se suspeitou, mas nunca se sabia ao certo por onde passava a muralha. E numa obra, e há mais ou menos um mês, eles deram a conhecer, né, esses achados que são importantes. Então, uma cidade muito grande, ela foi capital do califado, capital ibérica do califado almoda, e uma cidade muito, muito, muito islamizada. Ela tem um traçado bastante islamizado. Né? Isso era mais ou menos o que seria a cidade nesse período almoda. Talvez essa região, eu estou torcendo para que quando eu passe aqui vocês vejam uma bolinha de eu passando, eu não sei se vocês veem, mas tem uma parte que nem sequer era ocupada. E aí, em 1248, vou voltar aqui, os cristãos conquistam a cidade de Sevilha. Né? E é uma conquista muito interessante porque todos, absolutamente todos os moradores da cidade tiveram um mês para poder sair da cidade, com seus pertences pessoais. E ponto. A cidade foi entregue, segundo a documentação, aos cristãos, inteiramente vazia e deserta. Inteiramente vazia e deserta. Sem ninguém. E aí, os cristãos, junto com alguns muçulmanos, que não são especificados exatamente quem são esses muçulmanos, mas provavelmente alguém que conhecesse a cidade, são encarregados de enumerar quais são as propriedades que tem na cidade e depois eles vão ser distribuídas, né, entre nobres e comuns que participaram de alguma forma na conquista dessa cidade. Então, é um exemplo muito raro no mundo isso, né? Uma cidade de outra sociedade que é completamente esvaziada, sem ser bombardeada, ela é entregue intacta, não teve fogo, não teve destruição. Houve um cerco muito longo e um pacto de capitulação. Então a cidade é entregue intacta, bonitinha, sem nada quebrado. E de repente vem uma outra população que nunca tinha entrado nessa cidade na vida e passa a ocupar essa cidade, que passa a usar esse espaço urbano. Né? E aí é uma outra forma também interessante da gente ver como que essa população se comporta e como que certas mudanças muito pequenas, muito pontuais, acabam gerando novos fluxos humanos, novas relações, novas possibilidades, né, em relação a essa cidade. Uma delas, que eu acho muito interessante, é o que diz em torno do que era a mesquita maior, Mesquita Alhama de Sevilha, na qual vocês estão vendo aí uma maquete feita por o pessoal tem um projeto de pesquisa em Sevilha, que o pessoal tem feito reconstituições muito interessantes, né, a partir dos dados arqueológicos. Então, essa seria a Mesquita Alhama de Sevilha, com um alminar que está em pé até hoje, né, sobre a qual depois foi construída uma igreja. Mas o que nos interessa? Né? 1248 está aí. É isso que eles têm. Esta região que fica acima dessa mesquita e que fica para a direita dessa mesquita, né, é uma região toda vazia, que é o que a gente chama de alcaçabas. Né? Eram pátios imensos fechados, nos quais não tinha nenhuma construção, eles serviam como anteparo, obviamente, para aquela construção que está bem acima assim, da figura, que é o alcázar, que é o palácio do governante, mas também um espaço para alojamento de tropas. Então, a gente tem em volta dessa mesquita todo um espaço vazio no momento da conquista. E a gente tem aqui, não sei se é possível vocês verem, né, nesse muro da mesquita antes do pátio, uma entrada, que é a entrada principal da mesquita, então todo mundo entra na mesquita por esse ponto aqui, vai para o pátio, e do pátio para a sala de orações. Em frente a essa entrada, eu tenho um mercado, que é um mercado de produtos de luxo, né, um mercado fechado, fechado como um prédio mesmo, ou seja, você tem um mercado de produtos de luxos que fica na região mais nobre da cidade. Então, essa é a rua mais nobre, esse é o ponto mais nobre da cidade, exatamente a entrada da mesquita. A entrada da mesquita principal é o ponto nobre e é onde o comércio mais importante fica. O resto do comércio se distribui pela cidade. Apesar de que, nesse caso, essa é uma mesquita nova também, a mesquita antiga fica mais para cá, ela ainda não tinha causado toda uma mudança. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, aqui eu tenho a sobreposição do que seria os recintos muçulmanos sobre
Aí vocês vão ver no sombreado a planta do que é cristão. Então, eu mantenho, de alguma forma, óbvio, os traçados bastante labirínticos, como a gente gosta de ver, né? Mas existe uma mudança primordial que vai fazer com que toda essa região, que eu falei que são as alcaçabas que eram desabitadas, elas passem a ser regiões muito importantes, né? Primeiro porque derruba-se esse muro, um muro que fica acima da mesquita e que leva até o Alcázar. Ou seja, esse muro existia para que o califa, quando estivesse presente na cidade, fosse até a mesquita para poder, digamos assim, para poder assistir a oração sem ter que ter contato com as pessoas, sem ninguém vê-lo, sem que ele veja ninguém. Então ele entrava na mesquita por trás dela e tinha um espaço reservado para que ele pudesse acompanhar as orações. Esse muro fechava por esse lado, por esse flanco, né, o acesso à mesquita. Abaixo da mesquita, quando vocês vêm aqui em recinto 6, eu tenho outra alcaçaba fechando a mesquita. E a entrada da mesquita para essa área rosa, que era a alcaiceria, que era a parte mais importante. Quando vira uma igreja, né, deixa eu ver, vou botar aqui. Quando ela vira uma igreja, a primeira coisa, boba, gente, o prédio é o mesmo, né? A igreja vai ser construída 200 anos depois. O prédio é o mesmo. A única diferença que eles fazem é, né, girar a entrada, né? Aí o alinhamento da igreja, ele é diferente do alinhamento para a mesquita. A mesquita tem um alinhamento aí para leste, né, para dar conta de alinhamento para Meca, e a igreja tem outro alinhamento. Então, essa entrada, que era a entrada principal, ela deixa de ter importância, ela passa a ser a entrada lateral dessa igreja. E a igreja, né, vai ter esse alinhamento norte-sul, que vai fazer com que, né, esse onde está o recinto 6 fechado, passe a ser a entrada principal da igreja. Do momento que ele passa a ser a entrada principal da igreja, esses muros caem e o cabildo vai ser alocado aqui, vai ser construído onde não tinha nada. Essa região da cidade, que era completamente fechada, ela vai passar a ser aberta, né? Esse muro vai ser derrubado. Essa região da cidade, ou seja, a gente vai girar um pouco, né, a partir da mudança da porta da igreja, o fluxo de pessoas que não ia para esse lado, que não descia, não passava muito daqui, né? Por isso essa região aqui toda era vazia. Você vai passar a ter um fluxo de pessoas que vai para essa parte. Eu vou ter uma valorização de um espaço urbano que antes era um espaço urbano até fechado, que não tinha nada. Essa região toda vão ter outros prédios que vão surgir exatamente em função de uma movimentação que passa a acontecer e que não existia. Então, uma mudança de porta, né? A única coisa que se faz nos primeiros 2 séculos foi mudar a porta da igreja. Virou uma igreja, o prédio é o mesmo, eu só mudo a entrada. Essa mudança de entrada obriga a abertura de certos muros e transforma o fluxo humano no interior da cidade. E aí a gente percebe nos contratos de compra e venda, em tudo, como que uma região que antes não era valorizada passa a ser valorizada. Passa a ser uma região procurada, né, uma região que vai concentrar alguns signos de poder que vão atrair esse fluxo humano, esse fluxo urbano. Então, um detalhe do desenho, mas que tem impactos e tem transformações muito grandes. Vale o mesmo também para o porto da cidade de Sevilha, essa região fora dos muros, que está, né, tá aqui debaixo, também era uma região não habitada no período islâmico, não tinha o porto, tinha o porto da cidade, mas não tinha ninguém morando fora nessa região, era um grande areal. E o Afonso X, né, que é o rei que procede a essa divisão da cidade de Sevilha, além de incentivar muito o porto, ele manda instalar, ele manda abrir todos esses muros, menos da muralha, isso aqui fica, mas ele manda instalar aqui, que a gente chama de atarazanas, que é um imenso estaleiro real, um estaleiro gigantesco. O estaleiro de Sevilha só é menor que o estaleiro de Gênova e o estaleiro de Veneza, ou seja, é o terceiro maior estaleiro da Europa no século XIII. E aí, óbvio, né, ele também cria, com a instalação desse estaleiro, ele cria um conjunto de fluxos urbanos e humanos que vão fazer nascer novos bairros na parte externa da cidade, né? Então, olhando aqui, essa é uma das primeiras gravuras que a gente tem de Sevilha, já é do século XVI, né?
mas eu queria que vocês percebessem isso, eu vou voltar lá atrás, ó. Ou seja, não tem praticamente nada fora dos muros da cidade, nesse imenso areal, e essa região do outro lado do rio, que é o bairro de Triana, né, também ela é mais modesta, é uma região que era muitas vezes habitada por pescadores, enfim. E a gente vai aqui para uma gravura do século XVI, né, que gosta de insistir um pouco na quantidade de navios que estariam aqui e tal. E aí a gente já vê por essa parte aqui o transbordamento, a ocupação desses espaços que lá, no período muçulmano, estavam vazios, ou seja, eram alcaçabas, e que já estão densamente ocupados, bastante bem ocupados. A gente percebe aí, né, a proeminência da catedral. É engraçado porque essa gravura quase que não mostra o palácio, quase que não mostra o Alcázar, é como se o palácio fosse uma coisa menor e mais, digamos, modesta, e a igreja que ganha um grande protagonismo nessa representação, que é uma outra forma também de a gente se aproximar do fenômeno urbano, ou seja, a imagem de cidade, a representação que você faz dessas cidades como um todo. A gente percebe que de que forma Triana também aqui embaixo já cresce, um bairro de bastante vocação naval. Então, né, nesse século XVI, essa gravura, né, uma representação, corresponde mais ou menos a isso, né, que a gente tem aqui de planta. Percebam que essa cidade ela continua uma cidade de planta, em boa parte islâmica. Ela tem uma planta que a gente chama de labiríntica, mas eu gosto de chamar de orgânica, ou seja, né, o poder islâmico não sente a necessidade de regular o alinhamento das ruas, ele entende que a maioria das ruas está no âmbito do privado e não do público, então, portanto, não sendo em volta da Mesquita Al-Jama, em volta do palácio, eles não acham que o poder público tem que se meter, ele entende que as ruas são de propriedade privada, ou seja, os moradores é que tem que decidir, então as ruas podem ser fechadas, você pode ser sem saída, você pode construir a rua, virar um túnel, você pode fazer o que você quiser. Então, não é fraqueza do poder, mas é uma concepção, uma forma que esse poder tem de se relacionar com o espaço urbano. E isso repercute, obviamente, num traçado que a gente vai chamar de orgânico, porque é um traçado que obedece aos caminhos dos fluxos humanos. Ou seja, não tem um poder que diz que a rua tem que ir daqui e ali. Na verdade, né, esses caminhos é que vão estabelecendo um pouco o alinhamento das parcelas, e aí é orgânico porque são os polos de atração, os pontos de atração. A gente vê que em muito entroncamentos de caminhos, vocês estão vendo igrejas aí, mas a maior parte dessas igrejas, na verdade, eram mesquitas, né? Ou estão construídas sobre mesquitas. A grande maioria delas está construída sobre mesquitas. E nessa parte mais de baixo aqui, né? Essa parte mais do fundo aqui, porque eu falei norte e sul, gente, mas eu falei errado, porque a gente representa Sevilha assim, mas era para ser assim, né? Era para a gente, todos os mapas representam a cidade deitadinha, mas vocês podem ver que ela a forma que ela está de fato é o contrário, né? Então a gente tem o leste e oeste. Aqui no setor oeste, a gente percebe algumas coisas interessantes. Era um setor que não era habitado na época muçulmana. Eles fizeram muralha muito maior aqui por essa parte de baixo, para prevenir as inundações que o rio Guadalquivir fazia, chamava riada. Então, de tempos em tempos, o rio Guadalquivir tinha uma cheia muito grande que invadia e alagava a cidade inteira. Só não tem hoje, mas até a década de 60 isso era um imenso problema na Sevilha, década de 60 do século XX. Então, essa parte de baixo ela não era habitada porque ela é uma muralha nova que vai englobar espaços não habitados exatamente para poder controlar o rio. E aí os cristãos vão já ter um pouco mais de liberdade na ocupação desses espaços, vocês vão perceber, né, que é um espaço que foi ocupado depois. Por quê? Porque ele tem um traçado diferente, o tamanho da parcela é muito maior e o alinhamento dessas parcelas já é muito mais ortogonal. Ou seja, significa que, inclusive, que esses pedaços, como, por exemplo, São Vicente, que está aqui embaixo, foi um espaço já ocupado dentro dessa muralha, majoritariamente a partir do século XV.
que é quando o Renascimento vai restabelecer um pouco, né, esse padrão de um alinhamento ortogonal, esse quadriculado das ruas. Então, a gente olhando para esse mapa, a gente consegue de cara ver, inclusive, quais são as regiões mais antigas, as regiões, né, de ocupação islâmica, as regiões de ocupação mais recente, as regiões que já seguem um plano um pouco mais renascentista, nisso que a gente chama de o casco antigo, né, ou seja, é o nome que se dá para as plantas, os pedaços medievais da cidade. Então, o que a gente teria seria mais ou menos... Essa seria mais ou menos o tamanho das parcelas na cidade, que acho que fica mais claro da gente ver assim, quando está cinza e branco, as regiões que são mais ortogonais, as regiões que são mais orgânicas, como que isso tudo se conjuga na cidade, mostrando que esse resultado que a gente tem hoje, isso é o parcelário de Sevilha em 2021, ou seja, esse resultado que você tem em 2021, ele é o resultado, né, de múltiplas interações. Ele não é resultado de um momento histórico, mas ele é o resultado de séculos e séculos de momentos históricos. Eu gosto muito, principalmente, dessa imagem, porque eu não sei se vocês conseguem identificar, aqui em branco, né, do lado direito, o que é a igreja, né, o que é a catedral, e tem um negocinho parecendo umas bolinhas, né, uma geleca preta no meio, que é um monumento, futurista que tem numa praça, mas no subterrâneo desse monumento você tem um sítio arqueológico romano super interessante, né? Casas romanas, ruas romanas, palácios romanos, enorme, uma escavação enorme, que está toda aberta para visitação. Então, é quase como se a gente falasse, seja que tem um termo, né, para encerrar aqui, para a gente fechar, né, e para eu agradecer a escuta de vocês e tudo isso, né, e falar, ó, a gente quer informação sobre o que a gente faz, assim, do Translatio, a gente tem Facebook, a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem tudo nas redes, quem quiser saber alguma coisa aí dos nossos trabalhos, né, do que a gente tem feito, está tudo no YouTube. Então, fechando mesmo, que eu falei que ia falar pouco, eu estou falando há 1 hora quase. As cidades têm essa coisa de palimpsesto, né? Palimpsesto é o nome que a gente dá aos pergaminhos de pele de carneiro, que eram muito caros e difíceis de conseguir. Então, muitas vezes, o copista ele raspava aquele pergaminho para poder escrever de novo. Usava, raspava, até que ele ficasse tão fino que não pudesse mais ser utilizado. Mas em cada raspagem ele nunca elimina o que tem antes, né? Ele nunca elimina completamente as marcas daquilo que ele fez antes. Então, um pouco eu falo que as cidades são assim, né? Eles são palimpsestos de uso eterno, né? Eles não gastam nunca. Então, você está sempre reescrevendo, mas sempre reescrevendo em cima de marcas. Então, era isso, gente, mais levantar e apontar algumas possibilidades de pesquisa, na verdade, algumas perspectivas de aproximação da cidade. Eu trouxe 2 estudos de caso para a gente concretizar um pouquinho aquilo que eu digo, né, o que é essa perspectiva, o que é essa cidade como objeto. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada.